Olá pessoal, tudo bem? Olha aqui mais uma vez a Adriana da Ferreira WA e nós vamos ter agora um encontro maravilhoso nesse vídeo aqui, sabe por quê? Nós vamos conversar bastante aqui agora sobre este Desenrola Brasil. Eu vou passar todas as informações, todos os requisitos para o senhor aí do outro ladinho, para a senhora do outro ladinho, pessoa física aí. Porventura vocês estão aí devedores? Está precisando limpar o seu nome? Será que agora chegou a grande chance de você providenciar a regularização aí dos seus débitos juntos aí aos seus credores? Nós vamos conversar bastante sobre isso. Vou passar todas as informações constantes da portaria 634 de 2023. Gente, vamos entender melhor sobre este assunto, mas eu vou falar pra você, não se esqueça, hein? Tem o vídeo de número 1 que ele é muito importante, porque ele se refere à medida provisória 1176 que criou este processo aqui, né, editado aí pelo governo federal, chamado-se de Desenrola Brasil. Inclusive será Desenrola Brasil faixa 1, Desenrola Brasil faixa 2, e nós vamos entender tudo sobre este assunto. E o porquê de faixa 1 faixa 2? Por que entrou em primeiro lugar a faixa 2 ao invés de ser a faixa 1? Por que trocaram ali agora, hein? Porque a faixa 2 já tá podendo negociar. E agora? Vamos conversar tudo isso sobre... Tudo isso e muito mais aqui, vamos entender este processo. Mas prometa pra mim, vai lá assistir aquele outro vídeo lá pra vocês entenderem a normativa, né? A criação deste Desenrola Brasil, qual a finalidade, o que está determinando. Foi criada através de uma medida provisória que tem aí um prazo de até 120 dias, né? Para poder ser votada e transformada em lei pelos nossos legisladores. Tem todo um procedimento, então vá lá. E agora, pra quem já é do canal da Adriana, já conhece, já está inscrito e nunca que deixa aí o sininho desativado, porque gostam de receber os nossos conteúdos aqui, então eu venho convidar você também. Mesmo que você não seja da minha área tributária, é importante se inscrever aqui no canal, porque sempre que tem algum assunto que eu vejo que é de grande relevância e que vai ajudar as pessoas no país afora, eu sempre preparo o material e deixo aqui também dentro do canal para vocês. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos dando uma olhada com calma. Eu vou me apresentar também, tem muitas pessoas então não me conhecem, eu preciso dar um resuminho aqui sobre a Adriana e depois nós seguimos aí verificando o embasamento legal. Agora, você acha que eu vou esquecer de pedir o seu joinha, o seu compartilhamento desses nossos vídeos aqui? Não vou esquecer não, porque apesar que eu sei que muitos aí eu não preciso nem pedir, né? Já sabe que gosta dos nossos vídeos, já vai lá com o dedinho ali, ó, naquela mãozinha e já vai lá dando a curtidinha aqui pra Adriana da Ferreira WA, né? Por isso que eu gosto de vocês, por isso que eu agradeço muito. Vamos seguindo aqui, meus amores. Vamos lá, Desenrola Brasil. Dá um jeito aí, Brasil, desenrola. Qual a finalidade desse Desenrola Brasil, então, hein? Diminuir a inadimplência no país, né? Então o governo federal aí e sua equipe, claro, estudaram essa possibilidade de tentar fazer com que diminua, né? Hoje nós temos aí, segundo a mídia publicou, parece que temos aí mais de 30 milhões de inadimplentes, né, no Brasil. Estão com o nome preso, gente. Tá com a correntinha aí no cangote, na perninha aí, vocês vão ver uma fotinho até que eu coloquei pra vocês, né, para, como é que fala, apresentar pra vocês verem, né, a dificuldade aí do povo brasileiro. E é claro que, de uma certa forma, pode ser que isso aqui venha ajudar a muitos contribuintes aí do país afora, né? Mas é claro que os maiores beneficiários na realidade aqui nem sempre vai ser o povo, né? Na realidade aqui temos aí os nossos credores que querem receber pelo menos uma parte do din-din deles e por outro lado eles estão certos, né? Precisam receber o dinheiro, porém estas nossas instituições também não podem ficar cobrando esses juros que cobram aí do nosso pessoal, né, gente? Vamos que vamos. Então, beleza, a finalidade já entenderam, diminuir a inadimplência no país. Onde você vai fazer esse processo? Então vamos lá, já vou deixar uma dica para vocês. Quem é da fase 1 vai fazer as suas negociações exclusivamente de forma automática, fazendo acesso aqui
na Receita Federal, né, pelo GovBR, vai ter que ter o nível lá ouro ou prata, vai depender da situação, etc, etc. Vocês vão entrar e depois fazem o cadastro. Agora, para quem é da fase 2, que nós vamos entender bastante aqui neste curso, vão fazer estas negociações diretamente com os seus credores. Vão ter as negociações ali, tem toda uma história, beleza? Então, são informações iniciais que eu preciso ir passando aqui para vocês. Vamos seguindo aí. Vamos começar então, meus amores, com a professorinha. Lá deu até coincidência que a minha blusinha também está laranja, gente. Não foi premeditado não, viu? Foi... Olha lá. Coincidência. Gente, então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Ferreira, especialista tributária. Sim, por quê? Mais de 30 anos atuando somente na área tributária. Só área tributária, gente. Tudo que vocês imaginarem de legislações referente a tributos, pode falar com a Adriana, que a Adriana entende, viu? Sou bacharel em ciências contábeis, ou seja, a famosa contadora, mas eu não faço contabilidade dia a dia não, tá? É só área tributária aí. Pós-graduado em Direito Tributário, eu estudei um bom tempo, aí uns 3 anos, para o concurso preparatório de auditor da Receita Federal do Brasil, da Base Educacional Central de Concurso e por aí vai. Outro detalhe importante, eu sou da área da construção civil há mais de 20 anos, ajudando os coleguinhas construtores, pessoa física, pessoa jurídica, que atuam com construções, né? Eu trabalho também com a minha empresa, a Ferreira WA, desde 2015 aí, dando consultorias, palestras, ajudando as construtoras, treinar o seu pessoal, né? Restituindo aqueles créditos de INSS para as construtoras, então por aí vai, e a gente tá sempre aqui ajudando, né? E também, além disso, hoje eu disponibilizo os cursos tributários, né? Os links estão até aqui na descrição desse vídeo aqui para vocês irem lá dar uma olhadinha. Tem cursos de regularização de obras, CNO e Cero de obras. Temos ali também retenções de INSS de notas fiscais na construção civil, ISSQN, por aí vai, né? Palestrante de cursos aí, inclusive de cursos tributários, né? Para o Sindicato da Construção Civil aí do Estado de São Paulo, né? Já palestrei lá em 2020, 2021, inclusive agora em 2023 já palestrei 2 cursos também para eles, tá bom, gente? Isso é importante. Por que eu tenho que deixar este meu resumo aqui? Para que vocês entendam e para que vocês possam captar a mensagem quando eu der os meus pitecos aqui sobre este assunto, né? Então, é importante? Não tenha dúvida disso, né? É muito importante aí, eu manjo bastante, então eu estudo muito o assunto antes de vir trazer à tona aqui para vocês, né? Então a gente tem que entender primeiro, ter total conhecimento antes de vir trazer as informações para vocês aí, beleza? Então vamos começando aí. Falei para vocês já da portaria 1176, a medida provisória 1176, temos aí esta portaria que a gente vai conversar agora, a 634, e tem também um outro vídeo onde eu falo aí da portaria 733, que são alguns requisitos lá, né, para a fase 2 e por aí vai. Então, vamos seguindo, Adriana, agora sim. Vamos começando aí, portaria 634 de 2027. Opa, 2027. Nada, Adriana, Karma lá tá adiantando as coisas? Não, portaria 634, ela é do dia 27/6 de 2023. Então vamos lá, gente, o que tá determinando inicialmente aqui, né, esta portaria aí, ela estabelece os requisitos, olha lá, condições, procedimentos para adesão aí a este processo Desenrola Brasil, gente, é para esta finalidade. Aqui eu só coloquei uma observação, não tá no texto da medida provisória, falando que esta medida provisória precisa, essa 1176, ela tem que ser votada, né? Não a portaria, tá? Que tem que ser votada é esta medida provisória que faz referência que é a que criou este programa Desenrola Brasil, né? E aqui fala que o ministro do Estado da Fazenda, ele resolve, né? O que ele vai resolver fazer aí em relação a estas instruções? Vamos seguindo. E eu já vou pedir para você desde já, gente, por favor, o que eu vou pedir? Deixa eu até voltar aqui, trazer você tete a tete aqui com a Adriana. O que eu vou pedir para vocês, meus amores, eu coloquei aí algumas gravuras, né, logo no início aí do nosso curso, e vocês vão se deparar com elas também lá para os slides seguindo mais adiante. O que eu peço para vocês? Na hora que nós chegarmos aqui na parte que eu falar, olha, tá vendo essas pessoinhas? São as pessoas físicas que vão poder aderir a este programa. Tá vendo esse mocinho que tá aqui do lado? Eu vou falar tudo isso pra vocês. Ó, esse aqui são os credores, esse é isso é isso. Então gravem essas figurinhas pra quando nós
formos passando em cada slide, você saber com quem que eu estou me direcionando, beleza? Vamos combinar assim, dessa forma? Fica mais fácil de vocês entenderem aí o assunto, beleza? Aqui vocês já estão vendo, ó, já coloquei uma foto aqui. Um coitadinho, tá tão esquelético aqui, né? Olha lá, cabeça baixa, até uma bola gigantesca com a corrente aqui no pezinho dele, aí, tornozeleiro, com tanta dívidas que o coitado tá nas costas. Então, esta minha figura aqui, quando você visualizar a amarelinha, você vai saber que eu estou me referindo às dívidas, beleza? Vamos combinando aí? Então, vamos lá. Inicialmente, no capítulo 1, nós vamos falar das disposições preliminares. Olha aí, no artigo 1º. Esta portaria, que é a 634, estabelece os requisitos, as condições e os procedimentos para a adesão aí ao Desenrola Brasil, criado pela medida provisória, então, 1176, que nós já conversamos bastante, e também para operacionalização do programa. Esta é a finalidade desta portaria. Começando aí na seção 1 deste capítulo 1, nós já vamos aí nas definições, né, no artigo 2, olha aí. Esta portaria adotará os seguintes conceitos. É neste próximo slide que eu preciso que vocês se atentem. Gravem as figuras. Dê uma bisoiadinha em cada uma delas. Vai ter outro slide que ainda continua. Mas olha esta primeira aí. Eu coloquei lá, peguei, ó, tem um monte de pessoinhas aí. É que o Desenrola Brasil é para estas pessoas físicas somente, né? Então, esta foto vai simbolizar aí as pessoas físicas lá. São os devedores, gente. Pessoas físicas inscritas em cadastros inadimplentes, né? Tá lá no Serasa, tá lá no o CPC, no outro lá, CPC Brasil, né? CPC Brasil, acho que é isso mesmo. Então, são os devedores, o inciso 1º. Olha, eu peguei uma foto aqui de um mocinho todo de terno, elegante lá no banco, olha os cifrões aí, ó, din-din. Então, ele está representando quem? Os credores. Quem são esses credores? Pessoas jurídicas de direito privado, titulares de créditos inscritos em cadastros de inadimplentes, beleza? Eles são os credores aí das suas dívidas, tá? Agora, viram que eu coloquei uma outra foto aqui, tem uma mocinha aqui, né, com a bandejinha, as moedinhas, os dólares aqui. Olha quem são eles. O que essa figura representa aí? Os agentes financeiros. Olha lá, instituições financeiras criadas por lei própria ou autorizadas a funcionar aí pelo Banco Central do Brasil, que detém autorização para realizar aí operação de crédito, beleza? E aqui do outro ladinho nós temos aí a figura de quem, dona Adriana? Temos a figura do Serasa, gente. Ah, Serasa. Ô, Serasa, eu quero sair daí, não quero ficar aí não, Serasa. Então, são os que nós chamamos aí de birôs de créditos. Quando falar birôs de créditos, ó, tic-tac no Serasa. Combinado aí? Então, gente, são as entidades, né, gestoras de cadastros de inadimplentes relativos a consumidores, serviços de proteção a créditos e congêneres. Acabou? Não! Temos mais ainda. Olha aqui. Eu coloquei uma outra foto simbolizando aí umas moedinhas, um relógio assim, se assado. E eu preciso que você grave esta imagem mais do que tudo. Fique olhando para ela assim, fixa o seu olhar, se apaixone por esta foto. Porque você, pessoa física, vai saber de uma informação importante aqui. Esta minha foto simboliza o FGO, que nós vamos conversar bastante sobre isso. O que vem a ser, Adriana? FGO, eu vou trazer você tete a tete, depois nós voltaremos lá. Gente, esse FGO, ele é muito importante. Vocês vão ter que ficar atentos aí, pessoas físicas. Por quê? FGO, ele quer dizer Fundo Garantidor de Operações de Natureza Privada, criado pela Lei 1287 de 2009. O que vem a ser esse FGO, então? Esse Fundo Garantidor Operacional. Neste processo aqui que nós vamos falar do Desenrola Brasil. Esta situação, gente, desse FGO, quer dizer que é um fundo onde vai ter ali uns bilhõezinhos em que o governo federal irá bancar ali aqueles que vierem a comprar essas dívidas. Então vamos supor que uma pessoa física vai lá no determinado local, vai garantir, vai fazer a sua negociação, num determinado momento não conseguiu de novo continuar pagando a dívida. Aí o governo federal, mediante a esse FGO, este fundo, ele vai garantir e vai liquidar a dívida. Só que você vai continuar devendo para o governo.
Ele vai garantir lá para quem comprou, porque te deu um desconto, não sei o que, tem toda uma história. Mas depois você continua devedor para este fundo. O governo vai continuar te cobrando depois. Mas quem comprou a sua dívida não vai perder. Aí eu já vou te adiantar aqui. Vai se aplicar para todos? Toda para fase 1 e para fase 2? E eu já vou te falar que não. Somente haverá esta garantia do FGO para quem estiver negociando dívidas no valor até R$5.000. Quem tiver negociando dívidas acima deste valor, não vai haver esta garantia do governo federal, beleza? Então, desde já, eu já vou dar uma dica para vocês. Com certeza, as dívidas negociadas nesta fase 1, com a garantia do governo de que ele vai pagar com, claro, com o nosso dinheiro, né? Com os nossos impostos, os nossos tributos, né? É nós que pagamos a conta. Então, uma vez que quem estiver comprando essas dívidas vai ter a certeza que vai receber do governo federal, com certeza ali eles vão dar um descontozinho melhor para você. Agora, aqueles que não têm a garantia ali do governo federal, o que eles vão fazer? O desconto assim não vai ser tão grandes coisas, né? Porque ele não tem garantia que você vai pagar. Então, mas nós vamos conversar bastante sobre isso. Por isso que eu falei, alguns itens eu preciso, vai gravando as fotos, quando aparecer vocês vão saber do que eu estarei falando aí adiante. Beleza? Já entendeu bastante aí sobre o fundo garantidor? Então vamos voltar aqui, vamos seguindo. Olha o meu amiguinho aí, com a corrente na perna, coitado, na tornozeleira aí, hein? Tá sofrendo. Tá no inciso 7º, olha aí. Se ele representa as dívidas. Olha lá, o que são dívidas? Saldo devedor total do contrato, representado pela soma dos saldos vencidos e a vencer. Então, isso aqui são as dívidas que os senhores pessoinhas físicas possuem aí, que vão ser negociadas neste Desenrola Brasil. Agora, vamos seguindo, tem mais um aqui. Preste bastante atenção nessa outra foto, esse carinha aí de terno, né? Você não tá vendo a carinha dele, mas já dá pra ver que é um carinha. Tem ali um monte assim de bonequinho, pessoas de... Preste atenção nessa foto, que esta foto e a de cima do FGO, gente, vocês têm que se atentar bastante para elas. Porque esse aqui será quem, Adriana, na história? Entidade operadora. Quem é entidade operadora neste processo aí desse Desenrola Brasil? Instituição contratada pelo FGO para operacionalizar o programa Desenrola Brasil por meio de plataforma digital específica para este fim. Então você já entendeu que quando eu estou falando do FGO, como eu já expliquei, é um fundo que vai então intermediar ali, né, as negociações entre a pessoa física e as suas dívidas ali com quem for comprar essas dívidas, que vamos chamar assim no português, claro. Então essa entidade aí operadora, ela vai fazer esta intermediação e tem vários requisitos para isso, beleza? Por isso que vocês vão ter que acompanhar todas as normativas que a Adriana estiver passando para vocês, para entender bem este processo. Então são essas figuras que nós temos aqui inicialmente, são estes conceitos que nós precisamos entender, para que aí sim a gente já comece a desenrolar a história e passar as notícias oficialmente para vocês. Agora vamos vendo aqui, tem uma informação importante neste parágrafo único, né? Olha isso. Inclui-se no conceito de credores de que trata o inciso 2, que é o que nós vimos lá, né, que eu mostrei pra você, o moço de terno, aquele cifrãozinho de dinheiro lá, ali são os credores, representando, são normalmente os bancos, etc, né. Então, por isso que eu até trouxe pra cá a informação pra vocês visualizarem, lembrar quem são o que se refere ao inciso 2, olha lá, credores, pessoas jurídicas de direito privado, titulares de créditos inscritos em cadastro de inadimplentes, né? Agora, o que está incluindo neste conceito aí? Olha isso que está falando aqui no finalzinho. As empresas securitizadoras e os fundos de investimentos em direitos creditórios ou quaisquer outros cessionários dos créditos. Então também vai fazer parte aí deste pacote aí de credores também, estas situações que eu acabei de listar aqui para vocês. Beleza? Vamos seguindo adiante agora. Já vimos aqui um montão de informações do capítulo 1. Agora nós vamos ver várias informações, gente. Olha, nós vamos começar a ver agora neste capítulo 2 aí, nós vamos falar bastante já deste Desenrola Brasil da faixa 1. Depois que terminar estas explanações da faixa 1, nós vamos para o Desenrola Brasil faixa 2. Então, você que tem dívidas até R$5.000, você se atente bastante aqui. Agora é o que eu vou falar para vocês, hein?
por favor, como houve uma troca de faixa para entrar em produção, acabaram colocando a faixa 2 antes da primeira, então o Desenrola Brasil ele começou com as renegociações das dívidas da faixa 2 e não da faixa 1. E sendo que nós temos uma sequência. Mas por aí deve ter o porquê, né, que fizeram isso. Moral da história? Na minha opinião aqui como tributarista, e eu gosto de analisar tudo em detalhes, cuidado, não saia já negociando a sua dívida na faixa 1. Que esta faixa 1 vai começar apenas no mês de setembro de 2023, tá? As negociações dessas dívidas, vocês vão ver ali as datas, vai até o final do mês de dezembro de 2023, é o momento que você, até essa data que você vai poder pedir as renegociações de suas dívidas. Agora, você vai precisar, talvez, dependendo do tipo da sua dívida, talvez vai ser viável você ir lá tentar negociar nessa faixa 2, já que começou, você pode também tentar. Agora, não foi vantajoso o seu desconto lá da faixa 2, né? Igual já está em produção, dependendo, no seu caso, vamos imaginar aí uma pessoa física está devendo aí 20 mil, né? 20, 30 mil. Vai lá, negocia lá na faixa 2. Olha, não, eu não tenho. Quanto você vai me dar desconto? Ah, vou te dar isso, não sei o quê. Você fala, poxa, caiu só para 15 mil, 12 mil. Não, ainda não tem dinheiro. Não dá para fechar acordo desse jeito ainda não. Aí eu falo para você assim, espera um bocadinho então. Você tem até dezembro para fechar essas suas negociações. Aguarda, deixa a fase 1 entrar em produção primeiro. Aí você vai lá, de repente, ó, tenta negociar pela faixa 1. Dependendo, você consegue um desconto muito melhor. Como o governo federal vai garantir a dívida para quem ganhar até 5 mil reais ali, né? Para quem tiver dívida até 5 mil reais, o governo vai garantir essas dívidas se caso a pessoa não conseguir pagar depois. Neste caso, pode ser que seja interessante para alguém te dar uma dívida menor do que esse valor, né? Então, opa, consegui aqui. Aí a pessoa do outro lado tá comprando a dívida e falou, Pelso, eu vou negociar com ele, eu tô falando que vai cair para 12, 15, 10, sei lá. E ele talvez, eu não vou receber nem isso, nem a metade disso aqui. Então vamos garantir já uma parte? Então beleza, não, eu vou oferecer mais um outro desconto, dependendo aí, e a pessoa tenha um desconto abaixo ali que se enquadre naqueles 5 mil, né? E aí você vai ter mais lucro nessa história, né? É difícil de entender, mas assim, o raciocínio seria exatamente esse, né? Isso que nós que estudamos bastante o assunto, conseguimos captar essas mensagens. Por isso que a gente vai orientando vocês para ficar espertos aí e não tomar nenhuma iniciativa de imediato. Beleza? Vamos continuando então? Vamos lá, vamos entender essa faixa 1. Nós vamos começando falando aqui da qualificação e habilitação dos participantes. Então, esta informação está no artigo 3º desta portaria 634. Poderão participar do Desenrola Brasil da faixa 1. Na condição de devedores, quem? Já sei, Adriana, aquele monte de pessoinha que você mostrou na foto lá. Quem são? As pessoas físicas com renda mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, não pode ser a pessoa ganha 10 mil, 15 mil, entrar nessa faixa 1. Não tá permitido aqui não. Ah, então beleza. E você já falou então que essa faixa 1 só vai começar em setembro, porque inverteram os papéis, começou a faixa 2 primeiro. Depois nós vamos ver quem vai entrar na faixa 2. Mas beleza então. Então estamos aí, já vimos, né, que são as pessoas que ganham até 2 salários mínimos e o sistema vai falar, ou ganham até 2 salários mínimos ou estão cadastrados lá no CAD, né? E ele ainda vai mais adiante, que ele fala, cujas as dívidas, olha aí, tem que estar cadastrada lá no Serasa. Até quando, Adriana, essas dívidas tem que estar cadastradas? São dívidas cadastradas até 31 de dezembro de 2022. Lá no Serasa, lá no CPC Brasil, e por aí vai. Então, ó, e segunda situação, e que as dívidas tenham data de inadimplência após 1º de janeiro de 2019. Então, são essas dívidas aí que entrariam aí nesta primeira fase, beleza? Beleza, Adriana, já sei que é somente a partir de setembro. Sim! Vamos adiante. Parágrafo 1º, Desenrola Brasil, faixa 1, gente, não abrange dívidas. Ah, você achou que eram todos os tipos de dívidas? Quaisquer dívidas ali, até 5 mil reais? Não! Então vamos lá. Então não entram dívidas nesta negociação da fase 1 que possuam garantia real, que sejam relativas a crédito rural, financiamento imobiliário e operações com fundo ou de risco de terceiros.
Agora ele fala aqui o seguinte, olha lá, poderão ser renegociados, gente, esse parágrafo segundo tá falando, para você, trabalhador, trabalhava aí em determinada empresa, etc, foi dispensado, dependendo, demitido aí, foi demitido, e aí ficou devendo lá pro banco, aquele consignado, né, seu lá, que você fez na época, o consignado era um empréstimo, desconto em folha, né, aí você tá devendo. Pode entrar também nessa negociação aí, viu, dessa fase 1, não tem problema não, é o que tá falando aqui no parágrafo segundo. E o parágrafo terceiro tá dizendo o quê? A averiguação dos requisitos previstos no CAPT considerará a renda média entre os meses de janeiro e maio. Eles vão fazer uma média ali do seu salário para descobrir ali quanto você ganha. Parágrafo 4º. Os requisitos de que trata o CAPT serão apurados mediante a prestação de informações pela empresa de processamento de dados da Previdência. Eles vão arrumar ali a forma de identificar a sua renda mensal. O devedor utilizará, olha lá, ó, conta no portal GovBR. Já falei pra vocês, olha lá, nível de certificação ouro ou prata. Vocês viram que eu já sou esperta, já mostrei a telinha logo no início pra vocês. Somente digital, beleza? Nesse artigo 4º agora, nós já vamos começar a falar um pouquinho, deixa eu até trazer vocês aqui. Então vocês viram que inicialmente aí no artigo 3º, nós já falamos ali das pessoas físicas que vão poder então ingressar nesta fase 1, quais os tipos das dívidas que vão entrar nessa fase 1 e quais as dívidas que não vão entrar, beleza? E agora nós vamos dar sequência aí no nosso estudo, vamos chamar de estudo isso aqui, porque é um estudo, para vocês entenderem o processo deste Desenrola Brasil, né? Então nós vamos agora nesse artigo 4º, nós vamos começar a falar agora da parte do credor. O que os credores vão precisar fazer agora para poder, então, pegar as suas dívidas, suas duplicatas, seus contratinhos, né? Para poder negociar com aquelas pessoinhas que nós já vimos. O que esses credores vão precisar fazer? Como que eles vão fazer esse encontro, né? Porque são muitas pessoas, milhões de pessoas no Brasil afora. Então vamos lá, vamos entender o que vai dizer este artigo 4º. Aqui, ora essa, olha lá. O credor interessado em participar do Desenrola Brasil deverá solicitar a habilitação por meio de funcionalidade disponibilizada na plataforma da entidade operadora. Lembra que eu mostrei para vocês as fotos? Eu falei, ó, grava aqui, quem é a entidade operadora? Que eu mostrei aquela foto com a mocinha, com a bandejinha, com as pratinhas, com aqueles dólarzinhos, né? Então os bancos vão precisar se credenciar lá, né? Vai precisar fazer solicitação de habilitação lá, viu? Nessa plataforma. E beleza, só isso, Adriano? Não! Os credores ainda vão precisar aí cumprir alguns procedimentos. Olha o que diz aí o inciso 1º. Analisar, esses credores vão ter que analisar e validar as informações de que trata o inciso 1º do artigo 7º previamente disponibilizadas na plataforma, indicando eventuais inconsistências, fraudes ou dívidas não enquadradas aí na faixa 1. Nós vimos ali, não pode pegar aquelas dívidas que eu falei que estão fora, que não entra, e colocar no meio do bolo para negociação. Não. Então, os credores têm que fazer essa separação, tem que analisar, verificar tudo bonitinho. Beleza? Os embasamentos legais, eu já coloquei para vocês aqui o que eles fazem referência, gente. É só para poder vocês verificar aqui. Até trouxe, ó. Ele faz referência, conforme parágrafo 1º do artigo 3º, tá aqui, ó. Olha lá, as pessoas que têm a garantia real, que seja relativa a crédito rural e tal, ele só tá te falando o que não entra. Então, os credores vão ter que tomar esse cuidado aqui para poder se habilitar. Só isso que os credores vão ter que fazer? Não! Tem mais. Complementar em relação às dívidas inscritas em cadastros de inadimplentes e enquadradas no programa, as informações previamente disponibilizadas na plataforma, indicando em formato por ela definido. Tchum, tchum. O que ele vai ter que informar aí esses credores? O saldo devedor contratual atualizado da dívida em 31 de maio de 2023 e o número do CPF do devedor correlacionando-o com o número do contrato originário da dívida. Isso é aí a função dos credores. Além disso, ainda vai ter que informar os seguintes dados bancários e informações institucionais. Tchum, tchum. Instituição financeira, agência, conta, Pix, blá, 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 todas essas informações, nome, telefone, e-mail do responsável, assim se assado. Gente, então vão ter que tomar esse cuidado todinho. Agora, olha o que diz esse parágrafo 1º aqui. O credor interessado em participar do programa, gente, deverá atualizar todas as dívidas indicadas no inciso 2 do CAPT, que nós já vimos,
sendo vedada a seleção de contratos para negociações no âmbito do Desenrola Brasil. Vamos seguindo. Parágrafo 2º. Constitui a obrigação do credor informar a regularização, a quitação, a renegociação da dívida cadastrada na plataforma digital previamente à realização do leilão para fins de sua exclusão. Opa, tá achando, credor, que o senhor só vai lá receber, negociar, ponto, acabou? Não, o senhor tem que cumprir com todos esses procedimentos aqui que a Adriana está informando para os senhores. E agora, hein, Adriana? E agora? Olha o que diz o artigo 5º. Como condição para participação como credores no programa Desenrola Brasil da faixa 1, que é o que nós estamos falando num primeiro momento, as instituições financeiras criadas por lei própria, os bancos múltiplos ou comerciais e as instituições não bancárias de crédito, quando se tratar de instituição com volume de captações superior, gente, a 30 bilhões de reais, na condição de credores, meus amores, os senhores deverão providenciar. Primeiro, em até 30 dias a contar da data da publicação desta portaria, o senhor vai ter que providenciar a baixa permanente perante os birôs de créditos dos registros ativos cujo valor seja igual ou inferior a R$100. Aí muita gente, vamos lá, deixa eu trazer vocês aqui pra mim, tete a tete. Aí muitas pessoas vão falar assim, opa, eu fiquei salvo, já limpei meu nome, eu tinha dívida até R$100, beleza, os bancos que estiverem aí, os credores, vão ter que me engolir, vão ter que limpar minha dívida. Não é bem assim. A ordem é para que suspenda as cobranças de vocês, quem estiver nesta situação do artigo 5º, e você continua devedor. Você vai ficar com o nome limpo, mas você vai continuar devendo. Essa dívida não vai sair das suas costas não, meu amigo. Você não tá sendo perdoado não, não tem perdão de dívida de R$100 não. Pelo menos por tudo que eu estudei e acompanhei até agora, eu não vi nada de oficial dizendo assim, senhor nunca precisa pagar R$100, nunca mais. Não existe, só tá dando uma ordem nessas situações para que suspenda e você vai ter o nome limpo. Mas você continua devedor. Seguindo, inciso 2. A habilitação para atuar concomitantemente na condição de agentes financeiros do Desenrola Brasil faixa 1. Então, eles também, quem estiver nessa situação do artigo 5º, também vai ter que habilitar para atuar aí, né, concomitantemente na condição de agente financeiro. Então, eles vão ter que ficar atentos aí. O parágrafo agora, primeiro do artigo 5º, o volume de captações de que trata o CAPT será apurado por conglomerado financeiro ou individualmente na data base de março de 2023, de acordo com as informações aí pelo Banco Central e tal. O não cumprimento das condições previstas neste artigo culminará no cancelamento da habilitação do credor no âmbito do programa. Então, o senhor que vai participar aí, senhor credor desse artigo 5º, o senhor não anda na linha não para o senhor ver o que vai acontecer. O senhor vai ser desclassificado. E a Adriana vai simplesmente retornar aqui novamente, só para mostrar para vocês que a Adriana vai falando, e esqueci de mostrar o slide para vocês, né? E eu vou falando, olha o que tá aqui no artigo 5º, assim, se assado, mas a Adriana deu uma falha aqui, falha técnica, né? Esqueci de mostrar o slide. Mas tudo que eu falei para vocês agora desse artigo 5º tá aqui, ó. Depois vocês dêem uma pausa, vai ouvindo o que eu falei e vai ver que está exatamente aqui as informações. Aqui, é do parágrafo 1º, parágrafo 2º. Beleza, gente? E agora, hein? Vamos conversar um pouquinho dos agentes financeiros, tá? No artigo 6º desta portaria 634. Os agentes financeiros, a mocinha com a bandejinha, com as pratinhas, com os dólarezinhos, olha lá. Os agentes financeiros interessados em participar do Desenrola Brasil deverão se habilitar aí, viu, no programa. O que eles vão ter que fazer? Solicitar habilitação negocial e tecnológica junto ao FGO e realizar a integração tecnológica com a plataforma digital da entidade operadora. Então, nós já vimos que o FGO, já viram lá aquela foto, o reloginho com as moedinhas que eu falo, já expliquei o que é o FGO, tal, somente para atender aí, para sustentar, né, dinheiro do recurso do fundo que o governo vai sustentar para quem possui dívida até 5 mil, assim se assado. E somente para pessoas físicas da fase 1, beleza? Então, beleza. Então, nós já vimos que esses agentes financeiros vão precisar aí se habilitar neste programa, tal, vão ter que fazer lá os cadastros. Olha o que diz o parágrafo 1º.
Os agentes financeiros de que trata o artigo 5º que nós vimos lá, que renegociarem suas dívidas na faixa 2, deverão também recepcionar pedidos de renegociação dos devedores lá habilitados na faixa 1, que vocês entenderam. Eu falei do artigo 5º e mostrei até telinha para vocês lá, né, que eu tinha esquecido de mostrar o artigo. Mas voltei e mostrei para vocês, então tem que ficar atentos ali. Só que aí ele fala, né, tem que providenciar todas essas, exclusão das dívidas por questões negociais, assim, se assado, depois vocês deem uma olhada aí, senhores agentes financeiros, que vão se enquadrar nesse artigo 6º. Esse recado aí é pro senhor desse artigo 6º. O não cumprimento da previsão contida no parágrafo 1º ensejará o cancelamento da habilitação ao programa pela entidade operadora. O parágrafo 3º diz que as instituições financeiras de que tenham atuação regional, as cooperativas de créditos e os bancos cooperativos poderão habilitar-se ao programa e solicitar a habilitação junto ao FGO para atuarem como agentes financeiros, respeitando as normas legais e regulamentares que definam seus limites de atuação aí, independentemente do cumprimento das condições previstas lá no artigo 5º. Adriana, minha querida, dona Adriana, nós vamos agora para o artigo 7º desta portaria 634. Nós vamos começar a falar da definição do público-alvo. Então, quem será esse público-alvo? O que estas entidades aí, operadores, deverão fazer em relação a este Desenrola Brasil ainda da faixa 1, que é o que nós estamos vendo aqui neste primeiro momento? Vamos lá dar uma bisoiada? Vamos, dona Adriana. Então vamos lá, definição do público-alvo. Está no artigo 7º. Para a definição do público-alvo e das dívidas elegíveis ao Desenrola Brasil na faixa 1, a entidade operadora. Primeiro, esta entidade operadora, ela agrupará previamente a habilitação dos credores de que trata o artigo 4º, o valor total dos registros dos ativos, por devedor, considerando as seguintes informações das dívidas registradas em cadastro de inadimplentes a serem fornecidas por birôs de créditos. Birôs de crédito, já mostrei para vocês lá os birôzinhos de crédito. O que é mesmo? Serasa! Ó, tic-teco lá no Serasa. Lá nessas instituições aí que cobra, que escreve as dívidas de vocês, né? Então, o que vai ter que fazer aí este agente operador, então, que nós falamos aí? Eles vão ter que fazer essa habilitação dos credores, assim, se assado, e põe aqui, ó, contendo. Primeiro, vai ter que ter lá o registro ativo, cuja inscrição tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2022, com valor igual ou inferior a R$5.000. É o que eu já falei para vocês, que inclusive essas dívidas até R$5.000 serão garantidas pelo governo federal através do fundo do FGO. O que mais que vai ter que ter nessa habilitação aí? O que eles vão ter que fazer, esse agente aí, operador? Vai ter que prestar o número do contrato originário referente ao registro, a data da negativação, os 3 dígitos aí iniciais do CPF do devedor e a data do início da inadimplência, referente ao registro de cadastro inadimplente ativo. Ainda dizendo aqui, seguindo na parte desse público-alvo, que é o que a gente está vendo nesse artigo 7º, nós ainda estamos vendo aqui providenciar após a habilitação dos credores o cruzamento com os dados fornecidos pela data prévia com o fim de indicar se os devedores que atendem aos requisitos do programa, se realmente ganham ali aquela média de salário mínimo até dois salários mínimos ali, é o que estava definindo. Então é função de quem? Desta instituição operadora aí, né? Opa, vamos lá. O parágrafo único aqui está dizendo o seguinte: as informações das dívidas elegíveis ao Desenrola Brasil, faixa 1, nos birôs de créditos, serão compartilhadas com a entidade operadora mediante celebração de negócio jurídico privado, assegurado o tratamento previsto na Lei Complementar 105 de 2001. Lembra, gente? Entidade operadora, ó a mulherzinha que nós vimos a foto do lado dela, foto com as pratinhas, os dólarzinhos, é aquela entidade ali que é a entidade operadora. É ela que estará fazendo este processo aqui, né, em relação ao público-alvo, que é o que nós falamos, são as pessoas físicas. Seguindo agora, nós temos aqui uma informação ainda dentro desse processo da faixa 1, que eles chamaram aqui do processo competitivo. O que quer dizer isso? Vamos entender? Está no artigo 8º.
O processo competitivo previsto no inciso 4º do artigo 15 da medida provisória 1176, aí a Adriana vai falar para você assim, primeiro, curta esse vídeo, ajuda, Adriana, compartilha essas informações pra gente passar o material decente para todas as pessoas do Brasil afora entender como funciona esse processo, e você vai lá, assista aquele vídeo da medida provisória 1176, que eu já deixei aí para vocês também, e replica ele também para as pessoas entenderem o processo. Então, vai lá, qualquer coisa, quer lembrar, vai lá e veja o artigo 15 lá, o que a Adriana falou naquele vídeo, beleza? Então, repetindo, do processo competitivo, o processo competitivo previsto lá no artigo 15 da medida provisória 1176 será realizado sob a forma de leilão de maior desconto. Opa! O parágrafo 1º diz, o processo competitivo de que trata o CAPT deverá prever descontos mínimos para participação em cada modalidade de dívida conforme a avaliação de mercado. Parágrafo 2º. Deverão ser adotados critérios que estimulem a competição entre dívidas que possuam perfis semelhantes quanto à natureza da obrigação e da idade da dívida. Olha aqui de novo, a entidade operadora deverá formar lotes de acordo com os critérios indicados lá nos parágrafos 1º e 2º, atribuindo para cada um deles o valor correspondente aos recursos destinados pelo FGO para a cobertura dos riscos, do risco das operações aí que nós vimos que o governo vai manter esta possibilidade de garantia, se caso aquela negociação der para trás, der errado, não seguir, se não pagar, não sei o que. Aí o parágrafo 4º ainda continua dizendo o seguinte, esta entidade operadora conduzirá as etapas do leilão e, após o seu resultado, divulgará as dívidas aptas a serem renegociadas aí no âmbito do programa. As dívidas aptas a serem renegociadas no âmbito do Desenrola Brasil da faixa 1 deverão ser agrupadas pela entidade operadora por CPF e disponibilizadas para consulta dos devedores por meio da plataforma digital que eu já mostrei para vocês, já falei que é lá através da Receita Federal do Brasil, lá fazendo acesso pela conta GovBR. E agora, nós temos aqui algumas informações, gente, nós temos que ir por etapas, né? Então nós estamos vendo cada item desta faixa 1 do Desenrola Brasil, faixa 1, que vai começar, conforme eu falei, a partir de setembro de 2023. Então, nesta parte desse artigo 9º, agora nós vamos falar da celebração das operações entre os devedores e em relação às suas dívidas. Como é que vai ser feita agora essa celebração das operações? É isso que nós já vamos ver aqui na sequência. Vamos lá? Olha o artigo 9º. O devedor cujas dívidas estiverem aptas poderá aderir ao Desenrola Brasil na faixa 1 por meio da plataforma digital e terá a prerrogativa de escolher o agente financeiro, as dívidas que serão renegociadas e a forma de pagamento considerados os limites estabelecidos no inciso 4º do artigo 10. Então, lá dentro, quando vocês entrarem, vão aparecer os agentes financeiros que vão se cadastrar e vocês vão ver ali as suas dívidas e vai ver qual que está te dando o melhor desconto. Vamos seguindo aqui adiante. A entidade operadora, lembrando, a mocinha com a pratinha, com os dólarezinhos lá, é aquela da foto lá, que são a entidade operadora. Deverá disponibilizar acesso a curso de educação financeira para os devedores que aderirem ao Desenrola Brasil da faixa 1, tá? A contratação das operações do Desenrola Brasil faixa 1 será realizada apenas por meio eletrônico, eu já falei, somente lá da eletrônica. Não adianta bater na porta da Receita que não vai ter, não. Agora, nesse artigo 10, seguindo, na operação de financiamento da dívida, ó o coitadinho lá de novo, magrilinho, tadinho lá, com a corrente na perna dele, né? Então, na opção de financiamento da dívida, as operações de créditos no âmbito do Desenrola Brasil faixa 1 deverão atender as seguintes condições. Tchum, tchum. Taxa de juros de no mínimo 1,99% ao mês. Carência de no mínimo 30 dias e no máximo 59 dias, a depender da taxa da contratação da nova operação do crédito e do vencimento da primeira parcela. Ué, você está renegociando a sua dívida, já teve um desconto ali, mas vai parcelar ou vai pagar à vista? Então tem várias situações. E tá falando aqui, ó, a taxa de juros aí, gente, no mínimo 1,99 ao mês. Multiplica isso aqui depois por 12. Já entendi, dona Adriana. Mas beleza, vamos seguindo.
Data de contratação da nova operação de crédito, já vimos que vai até 31 de dezembro de 2023. Prazo mínimo de 2 meses e máximo de 60 meses para pagamento destas operações, para os senhores que estiverem negociando as suas dívidas nesta fase 1. Parcela de no mínimo 50. Tem que ter pelo menos 50 mensal aí para pagar. Sexto, sistema de amortização price. Parágrafo único, não vou nem explicar isso que é bem complicado esse price. Parágrafo único, será assegurada ao devedor a opção de quitar os seus débitos à vista, com recursos próprios. Posso pagar à vista, Adriano, se for negócio pra mim? Não tem problema não, o senhor pode pagar à vista se o senhor quiser lá, na hora da negociação. O artigo 11 já diz o seguinte: a entidade operadora deverá realizar a custódia e a liquidação de recursos financeiros relativos às dívidas renegociadas no Desenrola Brasil, inclusive as renegociadas à vista, repassando os valores recebidos dos agentes financeiros diretamente aos seus credores, deduzindo o valor da remuneração da entidade operadora e do agente financeiro. Artigo 12. Os credores originais, que são normalmente aí bancos, etc., deverão excluir dos cadastros de inadimplentes as dívidas renegociadas no âmbito deste programa Desenrola Brasil num prazo de até 5 dias úteis após o efetivo recebimento dos valores correspondentes das dívidas aí renegociadas junto aos agentes financeiros. Então, senhor credores, cuidado, tem que resolver aí depois, resolva o problema do povo. O artigo 3 já diz que em caso de inadimplência, eles dão esses prazos depois de 61 dias até 200, tal de atraso na nova operação do crédito. O agente financeiro poderá solicitar a honra da garantia do FGO, conforme disposto no regulamento do fundo lá do FGO, que eu já falei que é o Fundo Garantidor Operacional, que é aquele que vai garantir dívidas até 5 mil, que é dinheiro do governo, dinheiro nosso, dos nossos tributos. Ele deverá adotar as providências, tal, etc, etc. Gente, moral da história. A hora que viu, não pagou, fez as negociações, a pessoa física não pagou, deu algum calotinho, aconteceu alguma coisa, ali é onde entra em ação esta entidade, essa situação, para poder ir lá então requerer aquela cobertura desta garantia que o governo está dando. E aí ele continua: a garantia a ser prestada pelo FGO será de 100% do valor do principal de cada operação, atualizado pela taxa Selic definida pelo Banco Central. O artigo 14 diz que os agentes financeiros poderão adotar procedimentos totalmente digitais para a cobrança dos créditos inadimplidos ou honrados pelo FGO, observado o disposto lá do artigo 11 da medida provisória 1176. E agora, dona Adriana? E agora nós já saímos do assunto da faixa 1. Lembrando que a faixa 1, então, foi invertida, não entrou em produção em primeiro lugar, em primeiro momento. Eles pularam, vai para setembro de 2023. Tudo que eu acabei de passar para vocês só começa a partir de setembro. Ô Adriana, poxa vida, magoei, chora não, vamos lá. O governo inverteu, trouxe agora a faixa 2 que já entrou em produção. Já pode negociar a faixa 2, quem vai se enquadrar no que eu vou mostrar agora. Desde o dia 17 de julho de 2023. Vamos ver como funciona agora? Vamos lá. Olha aí, da faixa 2. Também pessoas que estão com as dívidas aí presas no seu carcanhar, né? Então tá lá, artigo 15. As renegociações de dívidas de pessoas físicas no âmbito do Desenrola Brasil faixa 2 poderão ser realizadas na plataforma digital ou nos canais indicados pelos agentes financeiros. Vamos seguindo. Artigo 16. As operações realizadas no âmbito das operações do Desenrola Brasil faixa 2 deverão respeitar as seguintes condições. Que condições são essas, Adriana, que eu vou ter que respeitar se eu for lá fazer essa negociação? Vamos ver? Primeiro, vai ter que respeitar dívidas que estejam inscritas em cadastros de inadimplentes em 31 de dezembro de 2022, igual o da faixa 1 também, e que estejam com registro ativo na data da publicação desta portaria. Segunda situação. Devedor com renda mensal igual ou superior a 20 mil reais, apurada pelos agentes financeiros. Então o senhor ganha aí até 20 mil ou mais do que isso aí e tal, assim, se assar, tem toda uma historinha, meu amigo. O senhor com certeza o senhor vai dar um desconto menor da sua dívida aí, né? Porque o senhor não vai ter ajuda lá do FGO igual eu falei, tá? Vamos seguir. Então as operações realizadas nessa fase 2
Tem que também ter data da contratação da operação do crédito até 31 de dezembro, é até o período que vocês já vão poder fazer essas negociações também. Prazo mínimo, só que aqui são 12 meses. Você viu que o prazo lá para fase 1 de parcelamento é mais estendido, né? A quantidade de parcelas. Aqui não, ó. Prazo mínimo de 12 meses para pagamento das operações. Poxa, você ganha até R$1.000 e não tem como parcelar e pagar a sua dívida? Vamos lá, parágrafo único. Não podem ser enquadradas no Desenrola Brasil faixa 2 as dívidas que sejam relativas a crédito rural, possuam garantia da União ou de entidade pública, não tenham o risco de crédito, integralmente assumido pelos agentes financeiros, tenham qualquer tipo de previsão de aporte de recurso público ou que tenham qualquer equalização de taxa de juros por parte da União. Não pode entrar. Não, nesta negociação não pode. Agora vamos vendo aqui, ó, disposições finais e transitórias. Está no artigo 17. As dívidas de pessoas físicas inscritas em cadastros de inadimplentes que não se enquadrem no Desenrola Brasil da faixa 1 e da faixa 2 poderão ser objeto de quitação por meio de plataforma da entidade operadora até 31 de dezembro. Então essas dívidas que a gente citou, tanto da faixa 1 e da faixa 2, que não entram nessas negociações, vocês podem ir lá, de uma certa forma, tentar negociar dentro do programa ali, mas não sabemos, né, como que vai ser essas negociações, vocês vão ter bons descontos, Parágrafo único. As renegociações de que trata o CAPT deste artigo poderão ser realizadas livremente entre devedores e credores ou entre devedores e agentes financeiros, podendo ser pagas com recursos próprios ou por meio da contratação de operação de crédito com agente financeiro inscrito na plataforma da entidade operadora sem cobertura do FGO. Por isso que eu falei, não vai ter ajuda nessa situação da fase 2. O artigo 18 já fala que o tratamento de dados recebidos pela entidade operadora advindos da administração pública e dos birôs de créditos observará o estabelecido no inciso 4º do artigo 16, tal da medida provisória está aqui. Artigo 19. Serão regulamentadas em nova portaria do Ministério da Fazenda. O que vem a ser regulamentada em nova portaria do Ministério da Fazenda? Primeiro, a definição do valor a ser cobrado dos credores pelos agentes financeiros a título de ressarcimento pelos custos da prestação do serviço de financiamentos. Eles vão cobrar. Quanto será que eles vão cobrar? Tem que publicar depois pra gente ver, né? O povo tá de olho, o povo tá de zóio aberto. Inciso 2. Também poderá ser publicado aí, nova normativa aí, o limite de garantia do FGO por devedor, considerando o somatório das dívidas financiadas, observado o valor de 5 mil, que é o que a gente já viu. Os critérios adicionais a serem observados no programa competitivo de que trata o artigo 8º, que nós vimos falando da competição lá dos agentes, incluindo as definições para montagem de lotes e regras para desempate entre ofertas relativas ao mesmo lote. Também ainda poderá ser publicado ali, né, pela Fazenda, os limites dos descontos a serem observados pelos agentes financeiros na renegociação dos créditos após a honra do FGO, de que trata o parágrafo tal da normativa tal, os limites, as condições e os prazos para a realização de leilões dos créditos, de que trata os parágrafos que nós já vimos lá, 5 e 6 do artigo 11 da MP 1176, que vocês vão assistir ao vídeo, vai entender o que está falando lá nos parágrafos 5º e 6º, demais condições necessárias à implementação do Desenrola Brasil. E nós chegamos aqui, já quase no finalzinho. A Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda avaliará os resultados obtidos no âmbito da faixa 1 e fará a divulgação na página do órgão lá na internet. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. Senhor Fernando Haddad. Com a Adriana abrindo as cortinas, porque com ela é lutando sempre desistir, sabe quando? Nunca, jamais. A gente fica triste, a gente chora, a gente passa perrengue, a gente dá vontade de furar um buraquinho, enfiar a cabeça lá dentro, ficar aqui, não sair de lá, mas não tem jeito, né? Temos que agradecer a Deus pela nossa vida e os probleminhas a gente vai resolvendo aí. Agora, meus amores, então é claro, chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Todas as orientações, todos os requisitos para os senhores devedores agora que pretendem aderir ao Desenrola Brasil para
que o senhor limpe o seu nome, né, para você conseguir resolver a sua situação, a sua vida e assim diminuir a inadimplência no país, conforme é o intuito do governo federal diante deste pacote. Agora é aquilo que eu falei, cuidado com as pegadinhas, cuidado com como que você vai fazer essas negociações, será que é viável agora? Vocês viram que nós falamos da troca, né, inverteram, entrou primeiro a faixa 2 e depois a faixa 1 vai entrar só em setembro, então cada um precisa ver, cada um no seu galinho aí, porque é isso que tem que ser atentado. E é claro que se você puder aí ajudar a Adriana, curtindo, compartilhando, passando essa informação adiante, com certeza nós vamos ajudar a muitos brasileiros aí com este assunto Desenrola Brasil e vamos seguindo e acompanhando para ver realmente a finalidade deste programa aí, pra gente ver se vai fazer sentido ou não. Beleza? Grande abraço aqui com Deus. Muito obrigada a todos vocês aí.